A ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo representa o evento mais significativo e transformador da fé cristã, sendo considerado o alicerce sobre o qual toda a doutrina e esperança cristã se fundamentam. Este acontecimento extraordinário, que ocorreu há mais de 2000 anos em Jerusalém, continua impactando milhões de vidas ao redor do mundo e permanece como testemunho do poder divino sobre a morte e o pecado. Para compreendermos a magnitude da ressurreição, precisamos primeiro recordar os eventos que a precederam. Jesus Cristo, após 3 anos de ministério público marcado por ensinamentos profundos, milagres impressionantes e demonstrações de amor incondicional, foi traído por um de seus próprios discípulos. Judas Iscariotes, motivado por razões que ainda intrigam estudiosos, entregou seu mestre às autoridades religiosas judaicas por 30 moedas de prata. O que se seguiu foi um julgamento irregular, repleto de falsas acusações e manipulações políticas que culminaram na condenação à morte por crucificação, uma das formas mais cruéis de execução conhecidas no mundo antigo. Na sexta-feira que posteriormente ficou conhecida como Sexta-feira Santa, Jesus foi crucificado no Gólgota, lugar chamado de Caveira, fora dos muros de Jerusalém. Ali, entre 2 criminosos, o Filho de Deus experimentou agonia física indescritível e, mais importante ainda, carregou sobre si o peso dos pecados de toda a humanidade. As trevas cobriram a terra, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu e rochas se partiram quando Jesus, depois de clamar em alta voz, entregou seu espírito. Um soldado romano, testemunha daquele momento, declarou que verdadeiramente aquele homem era o Filho de Deus. José de Arimateia, um membro respeitado do Sinédrio e discípulo secreto de Jesus, corajosamente pediu permissão a Pilatos para recolher o corpo. Junto com Nicodemos, outro líder religioso que havia procurado Jesus anteriormente à noite, prepararam o corpo com especiarias e o envolveram em lençóis de linho fino conforme o costume judaico de sepultamento. Depositaram então o corpo em um túmulo novo, escavado na rocha, que José havia preparado para si mesmo. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada do sepulcro, e guardas romanos foram posicionados para vigiar o local, atendendo ao pedido dos líderes religiosos que temiam que os discípulos roubassem o corpo e alegassem uma ressurreição. O sábado transcorreu em completo silêncio e escuridão espiritual. Os discípulos estavam dispersos, aterrorizados, escondidos por medo das autoridades judaicas. Suas esperanças haviam sido despedaçadas, seus sonhos destruídos. Aquele que eles acreditavam ser o Messias prometido, aquele que restauraria o reino de Israel, jazia morto em um túmulo. O desespero e a desilusão tomavam conta de seus corações. Não compreendiam ainda que, conforme Jesus havia predito repetidamente, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Quando o primeiro dia da semana amanheceu, as mulheres que haviam seguido Jesus desde Galiléia foram ao sepulcro levando especiarias aromáticas que haviam preparado. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé e outras mulheres fiéis caminhavam em direção ao túmulo enquanto o sol começava a nascer, preocupadas com um problema prático: quem removeria a pesada pedra da entrada do sepulcro? Mas quando chegaram, para seu absoluto espanto, encontraram a pedra já removida. Maria Madalena, ao perceber o túmulo aberto, correu imediatamente para informar Pedro e João. Enquanto isso, as outras mulheres entraram no sepulcro e viram um jovem vestido de branco, sentado à direita, cuja aparência as deixou aterrorizadas. O anjo então proferiu as palavras que ecoariam através dos séculos: não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o colocaram. O anjo instruiu as mulheres a irem contar aos discípulos que Jesus iria diante deles para Galiléia, onde o viriam conforme ele havia prometido. Pedro e João, ao receberem a notícia de Maria Madalena, correram imediatamente para o túmulo. João, sendo mais jovem, chegou primeiro, mas hesitou em entrar. Pedro, com sua característica impetuosidade, entrou diretamente no sepulcro e viu os lençóis de linho ali deixados, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, não junto com os lençóis, mas dobrado à parte. João então entrou, viu e creu. Eles ainda não compreendiam plenamente a Escritura que dizia ser necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, mas começavam a perceber que algo extraordinário havia acontecido. Foi quando
Maria Madalena permaneceu do lado de fora do sepulcro, chorando muito. E quando ela se inclinou para olhar dentro do túmulo, viu 2 anjos vestidos de branco e reluzentes, sentados onde o corpo de Jesus deveria estar. Eles perguntaram por que ela chorava, e Maria respondeu que haviam levado seu Senhor e ela não sabia onde o haviam colocado. Nesse momento, ela se virou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu inicialmente. Jesus perguntou por que ela chorava e quem procurava. Maria, pensando ser o jardineiro, implorou que lhe dissesse onde havia colocado o corpo. Foi então que Jesus pronunciou seu nome, Maria. Maria imediatamente ela o reconheceu e exclamou Raboni, que significa mestre. Jesus instruiu que ela não o tocasse, pois ainda não havia subido ao Pai, mas que fosse anunciar aos discípulos que estavam escondidos a sua ascensão. Maria Madalena tornou-se assim a primeira testemunha e mensageira da ressurreição de Jesus Cristo. Ao longo daquele domingo e dos 40 dias subsequentes, Jesus apareceu múltiplas vezes aos seus seguidores. Também apareceu aos discípulos reunidos em um cenáculo, atravessando portas trancadas, trazendo paz e mostrando suas mãos e seu lado feridos. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E o discípulo Tomé, que estava ausente nesse primeiro encontro, declarou que não acreditaria a menos que visse e tocasse as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. E uma semana depois, Jesus apareceu novamente, exclusivamente e especificamente para Tomé, convidando-o a tocar suas feridas, e levando o discípulo cético a fazer a mais profunda confissão de fé: Senhor meu e Deus meu. A ressurreição de Jesus Cristo não é apenas um evento histórico, mas uma realidade transformadora que oferece esperança, perdão e vida eterna a todos que creem. Ela confirma que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, e valida o seu sacrifício na cruz como suficiente para a salvação da humanidade e garante que aqueles que nele confiam também ressuscitarão para a vida eterna. A tumba vazia continua sendo o testemunho mais poderoso de que a morte foi vencida, de que o pecado foi derrotado e de que há esperança além do túmulo para toda a humanidade de vida eterna. Se gostou, deixe seu comentário sobre essa extraordinária história de fé, amor e esperança. Siga o canal e ative o sininho de notificações para mais vídeos emocionantes como este. Compartilhe com quem também precisa ver essa linda história e assista ao próximo vídeo que vai aparecer nos cards finais. E para todos vocês, um grande abraço e fiquem com Deus.